o que é que a gente pode esperar dela? Boa noite, seja bem-vinda. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de expressar minha grande alegria de integrar esse congresso importante que reúne milhares de integrantes da Associação Nacional de Procuradores dos Municípios, dizer da minha honra de encerrar com essa palestra com um tema que é o tema do momento, que é o tema da reforma administrativa, que é um tema que está em curso, que toda a comunidade científica vem debatendo na atualidade. Quero agradecer também, dizer que é uma honra estar ao lado do Alessandro Farias Leite, aí para a gente poder também, no final da exposição, levantar alguns pontos, né, que a gente já vinha discutindo. Quero agradecer ao Eduardo Hassan, ao Carlos Mourão e ao Cristiano Juliano pela atuação em prol das carreiras públicas e das carreiras dos procuradores municipais. Essas pessoas todas aqui são pessoas íntegras e que têm uma atuação muito em prol do Estado. Então, a apresentação que eu pretendo fazer aqui, nesses 40 minutos, para a gente deixar um tempinho também para esse bate-bola aqui final sobre alguns pontos, né? Claro que a PEC 32 é imensa, então tem muitos pontos polêmicos realmente que estão aí em foco, mas é realmente trabalhar a questão da reforma administrativa que se propõe a alterar o papel do Estado dentro de um enfoque histórico do ponto de vista das últimas reformas que ocorreram no século XX, enfatizar essa transformação dos modelos de gestão, porque muito provavelmente aqueles que elaboraram a PEC 32 não conhecem muito bem a própria emenda 19, como a gente vai discutir um pouco, e quais são os pontos que ainda não foram regulamentados da última reforma administrativa, que foi aquela da década de 90, entre 95 e 98, que ocorreu no Brasil. Então, espero que vocês estejam animados, como eu estou aqui, para debater esse tema, não com a PEC em particular, no meu caso, eu vou falar quais são os pontos mais polêmicos em relação a essa proposta e o porquê que nos desagrada. Não nos desagrada discutir a reforma do Estado, evidentemente que o Estado sempre vai ser colocado como foco para atrair mais eficiência e transformações, mas o que a gente está criticando aqui, e vai criticar, é o conteúdo da PEC 32, que foi a proposta que foi lançada pelo governo federal e que está atualmente ali na iminência de um trâmite, né? Então, veja, que a reforma administrativa foi até tema da minha livre docência em 2012, então é um tema que eu gosto muito, porque desde a época que eu era estudante, quando eu fazia iniciação científica e acompanhava a minha orientadora de então de iniciação científica, que depois foi de mestrado, doutorada Maria Silvia, debater os temas da reforma na época de 98, esse tema me suscitava muito interesse. Então, em 2012, eu tive a oportunidade de debater os impactos daquela proposta que houve e o que tinha sido regulamentado e o que não tinha sido regulamentado. E o que talvez muitos não saibam é a questão dos modelos de gestão, que eu acho que é um ponto que é muito debatido no âmbito da ciência da administração pública, mas ainda não tão aprofundado no âmbito da área jurídica. Então, a gente percebe que o Brasil, inicialmente, né, desde os primórdios da conformação do nosso país querido, é um país que surgiu muito imbuído do modelo patrimonialista, até historicamente. O que seria esse modelo de gestão patrimonialista? Seria aquele modelo de gestão que, segundo Weber, o próprio interesse público, os bens públicos são geridos em benefício da coroa, em benefício do governo, ou seja, o governo, no caso a coroa, né, na época das monarquias, faz a gestão do patrimônio como se fosse um patrimônio próprio. E a gente teve um avanço muito significativo no sentido de transformação dos modelos de gestão para afastar esse tipo de distorção que é histórica no caso do Brasil, né? Se a gente pegar o Brasil já na época do, entre aspas, né, descobrimento, porque já havia pessoas que estavam aqui vivendo no Brasil, mas se a gente pegar o primeiro documento historiográfico, a própria carta de Pero Vaz de Caminha, em que ele relata das riquezas do país, trazendo para o monarca quais são as potencialidades de exploração da terra, né, do Brasil, no final ele termina com um pedido
para o rei. Então, ele pede no final para Dom Manuel I para que liberte o seu genro, Jorge de Osório, que estava no degredo em São Tomé, por assalto e agressão, né? Então, a gente já vê que, já na origem aqui dos primeiros documentos, a gente percebe esse tipo de mentalidade patrimonialista e que tem relação também com a própria exploração e espoliação colonial que o nosso país sofreu, né? Então, nós tivemos uma colônia de exploração, nós tivemos um país em que, durante um largo período histórico, se voltou a produzir produtos primários, commodities, focados para abastecer um mercado internacional, ou seja, para atender às necessidades externas e não às necessidades internas dos que aqui estavam. Então, a gente teve ciclo do pau-brasil, ciclo da cana, ciclo do ouro, ciclo do algodão, ciclo da borracha, até o ciclo do café. Então, a gente percebe que o Brasil ele demorou tempos para se industrializar, para se desenvolver. Isso veio associado justamente com essas transformações do próprio modelo de gestão, que era um modelo inicialmente patrimonialista. Inclusive, na nossa independência, nós fomos, no fundo, uma monarquia em meio às repúblicas, historicamente, né? Não é o fato da gente ter surgido historicamente com alguns atrasos que não significa que a gente não possa avançar, mas a gente tem que conhecer quais são os gargalos históricos que deitam raízes em relação à apropriação privada do espaço público incipiente nessas transformações. Então, o Brasil se tornou independente, mas manteve adesão à monarquia. E aí os descendentes da família real ficaram e falaram, faça antes que o povo faça, ou a elite faça. A nossa república, se for para a gente pegar essa questão de forma de governo, também foi muito influenciada pelos interesses que houve no sentido de uma elite que antes apoiava a monarquia e que foram chamados até, que influenciaram o movimento dos republicanos de 14 de maio de 1888. Por que 14 de maio de 1888? Porque no dia 13 de maio de 1888, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Isso desagradou certa parcela da elite, que anteriormente era monarquista de coração, e no dia 14 de maio passaram a ser republicanos de coração. Ou seja, eles não aderiam à república por conta dos valores de res pública, mas pelos interesses particulares que não eram atendidos pela monarquia. Então, a gente vê que no Brasil também a república já surgiu com aspectos de cooptação do espaço público em relação aos interesses particulares, né? E nesse sentido, houve um período da República, a primeira República, a República Velha, em que foi predominante as oligarquias, a dinâmica do café com leite, do chamado café com leite, em que as oligarquias dominavam e havia uma alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo, não só nos governos, mas na indicação dos presidentes. Então, aí que eu quero trazer também esse relato histórico, né, em relação à questão dos modelos de gestão, justamente para a gente abordar a questão tão importante para o Congresso aqui do município, porque nós temos vários teóricos que são muito ricos acerca do município no Brasil, e vou citar um deles, o Dalmo de Abreu Dallari, é um dos teóricos municipalistas que entendem que o direito municipal brasileiro foi o primeiro direito brasileiro, que o município ele se formou em potência na colônia. Então, para o Dalmo de Abreu Dallari, o município já existia na colônia, porque Portugal impunha as ordenações, mas a revelia dessa imposição metropolitana, as câmaras municipais legislavam o primeiro direito brasileiro, que era o direito municipal. Então, ele é um municipalista de coração, porque ele entende que já, inerentemente, a gente teve, ainda que historicamente, apenas, segundo ele, Lopes Meireles, 1946, que o município alcançou a sua autonomia. E um dos autores que retrata muito bem essa questão da República Velha, do dinâmica patrimonialista, é o Vítor Nunes Leal. Vítor Nunes Leal tem uma obra que se chama
Coronelismo, Enxada e Voto, e que, no fundo, o título dessa tese era o município e o regime representativo no Brasil. Depois ele inverteu, depois que ele defendeu, para efeitos mais de publicidade, de vendas, de marketing, né? Mas o título dele era a questão do município. Então, Vitor Nunes Leal trazia justamente essa indagação sobre as dinâmicas distorcidas em relação à questão do poder na época da República Velha. Então, nós tínhamos a seguinte dinâmica: o município ainda não era dotado de sua autonomia. Então, o município, ele, no fundo, tinha uma dinâmica em que, a partir do momento em que houve república, houve a proliferação do voto. Não a universalização total, porque a mulher só foi votar na década de 30, mas os trabalhadores rurais já podiam votar. E aí, o que ocorre? Nós tivemos, então, uma circunstância em que havia a questão do coronel, e o coronel, ele tinha um vínculo em relação ao candidato a governo do Estado. Então, o candidato a governo do Estado precisa do apoio do coronel, porque quem começava a votar eram os trabalhadores rurais. Então, no período anterior a essa circunstância, o que ocorria? Ocorria, na época da monarquia, né, do governo central, havia o voto censitário, além da monarquia ser hereditária, o voto era censitário. Então, as elites oligárquicas, a oligarquia não tinha que fazer esforço para ocupar o poder, mas surgiu um espaço público, à medida em que o trabalhador rural passava a ser incorporado no universo daqueles que iriam escolher os representantes. Só que a gente ainda não tinha a nossa circunstância da justiça eleitoral, que só surge a partir de Getúlio Vargas. Por isso que o Vitor Nunes Leal associa coronelismo, enxada e voto, porque, no fundo, o coronel levava, tal qual um voto de cabresto, os trabalhadores rurais que trabalhavam para ele, para as eleições. As eleições, né, aproveitando que a gente está perto das eleições, eram feitas dentro das paróquias, e sem esse voto secreto, sem todas essas garantias que surgem apenas num momento posterior histórico. Então, no fundo, não tinha como, sempre ganhava o candidato do coronel. Ainda que não ganhasse, os mesários mudavam ali ao resultado com o chamado bico de pena, ou eles faziam a degola, simplesmente a pessoa ganhava, mas não tomava posse porque eles realmente cortavam. Era um período em que vigorava, então, o chamado mandonismo. Mandonismo porque, no fundo, sempre quem teve atribuição para gerir a polícia e a força policial foi o governo do Estado. Então, já que o coronel apoia o candidato ao governo do Estado, no fundo, quando aquele candidato vira governador e o coronel praticar os seus mandos e desmandos na sua região local, a polícia vai para apoiar. Apoiar quem? O coronel, não para garantir direitos humanos e trazer tudo aquilo que a gente tem de avanços posteriores, mas ela vai para realmente corroborar com o mandonismo do coronel na sua esfera de influência. Lembrando que o Vitor Nunes falava que o coronel, no fundo, ele não era alguém que era odiado porque não tinha essa consciência de classe tão forte. Ele foi até muito criticado pela esquerda por conta disso, mas ele dizia que, como a gente tinha uma desorganização de serviços públicos, porque o Estado não tinha um papel positivo, então o Estado vinha mais para oprimir, e o coronel, no fundo, quando ele vencia, era o único que trazia medicamentos, era o único que trazia luz, que trazia alguma coisa de positivo para aquela região, alguma coisa de progresso, porque o Estado não tinha esse papel ainda. O Estado só adquire um papel positivo no Brasil a partir de 1934, que ele incorpora aquela dimensão mais social que vem desde a República de Weimar e da Constituição de Weimar no nosso cenário. Então, nesse período, havia mandonismo, desorganização de serviços, e o que nos interessa aqui, do ponto de vista da reforma, filhotismo. O que era filhotismo? Já que o coronel apoiou o candidato ao governo, aqueles cargos que eram importantes no âmbito do governo do Estado eram franqueados para correligionários, para filhos, né? Não havia efetivamente todo esse controle de nepotismo que a gente tem na atualidade, então havia uma situação de não profissionalismo por parte da gestão e de pura troca de influência, poder
e controle, né? Então, a gente tem realmente uma perspectiva muito atrasada, e segundo o Vitor Nunes Leal, isso se deu muito também em virtude do sistema rural, da situação rural colonial, que continua sendo colonial, porque efetivamente atendendo às necessidades de economias externas e não às necessidades internas do nosso país. Então, a partir de Getúlio Vargas, ele representa uma quebra em relação dessa dinâmica oligárquica, e aí ele estabelece, porque o capitalismo também tardio no país se transformava num capitalismo mercantil para um capitalismo industrial, e haveria necessidade de profissionalização de todas as organizações, não só do Estado. Quando a gente fala em industrialização, há necessidade para produção em escala industrial, de profissionalismo. Não tem como manter aquela mesma dinâmica desorganizada de um capitalismo pautado no aspecto mercantil das trocas. Então, Getúlio Vargas se aproveita dessa circunstância histórica e também capitaneia um processo em que o Estado assume o seu papel enquanto transformador das estruturas sociais rumo à industrialização. Então, ele cria as estatais da indústria básica para que houvesse a industrialização do país, e do ponto de vista do funcionalismo, a instituição do DASP, que é realmente o momento em que há a profissionalização, os primeiros concursos públicos de âmbito nacional, a perspectiva weberiana, que é a perspectiva burocrática, racional, legal, ou seja, dividir as tarefas, as atribuições, fazer concursos em âmbito nacional, pensar em trazer uma complexidade para a nossa produção. E o que a gente tem de resultado disso? Em pouco mais que 50 anos, o Brasil passa de um país, antes da década de 30, para um país agrário, extremamente precarizado, para lá para a década de 80, ele está como um país industrializado, já com uma classe média formada, em outra circunstância histórica. Isso se deve muito em relação ao Estado, ao papel do Estado, capitaneando esse processo. Então, essa foi a primeira reforma administrativa que nós tivemos na década de 30, final da década de 30, do século anterior. Nós tivemos depois, em 67, também uma reforma administrativa no sentido de estabelecer critérios para entes da administração indireta. Isso se deu com o Decreto-Lei 200 de 67, ainda hoje alguns dispositivos são aplicados do Decreto-Lei 200, que veio organizar a administração pública, e nós tivemos, por fim, um terceiro movimento de reforma, que é a reforma da década de 90, essa reforma emblemática, que ainda, de certa forma, previu muitos mecanismos que ainda não foram implementados, né? Por isso que eu falei que a gente está discutindo uma nova reforma sem ter se debruçado sobre quais são os mecanismos previstos na reforma anterior, na emenda 19, nas transformações que agora são mais recentes em relação àquela outra reforma, que foi a reforma que se deu na década de 90, que teve por documento o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, que foi feito com muita transparência. Então, o ministro da reforma à época era o ministro Bresser Pereira, que assumiu essa incumbência importante no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Era um período de privatizações, era um período de retração do papel do Estado e de pressão internacional nas economias periféricas para que assim fizessem. Então, havia esta pressão internacional pelas privatizações por parte do FMI, por parte do Banco Mundial. E o Bresser Pereira, ele criou esse documento, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que está presente até no site dele, é muito acessível para todos que queiram conhecer realmente o tema da reforma administrativa, e mapeou 4 setores do Estado, que ele tinha planos específicos para esses setores. Então, o primeiro setor do núcleo estratégico, que seriam as carreiras, que a gente chama agora, que procuram chamar carreiras típicas, é o núcleo do Estado, em que haveria um misto de burocracia com modelo gerencial. Havia um setor de serviços exclusivos, aqueles serviços que deveriam ser controlados pelo Estado, em que, no fundo, houve a tentativa de criação por contrato de gestão, de regulação, de órgãos reguladores, que depois se transformaram nas agências reguladoras para um repasse maior
a iniciativa privada por delegação, né? Privatização em sentido amplo, como diz a professora Maria Silva Zanara de Pietro, desses serviços, criação de entes da administração indireta. O Bresser não estava pensando em autarquização, mas foi uma exigência da nossa Constituição para que houvesse a regulação desses serviços mais exclusivos, que têm sentido imperativo em relação à conduta do Estado, fomentando, inclusive, até concorrência, que é algo bem controvertido nessa seara. Havia um terceiro setor, que é o setor de serviços que são públicos, mas não são estatais, em que o Bresser Pereira desejava que houvesse uma publicização por meio de parcerias. E até hoje a gente tem esse movimento. Inicialmente, ele falou bastante do modelo de OS, dos contratos de gestão, mas a gente tem até recentemente a OCIP e a OSC, Organização da Sociedade Civil, marco, né, da Lei de Parcerias Sociais, que é bastante recente e uma continuidade em relação a essa perspectiva de serviços públicos que não são estatais. E para produtos e serviços ao mercado, o plano diretor queria realmente que houvesse a privatização em larga escala. O que a gente percebe depois desse movimento inicial? Enquanto os planos do Bresser serviam bem ao corte de custo, ele foi mantido. Mas no segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, quando ele iria fazer os passos para capacitação, para investimentos no funcionalismo, daí o MARI foi desconstituído e a pauta foi para a ortodoxia do Ministério do Planejamento. O Bresser recebeu lá uma ciência e tecnologia e o Fernando Henrique não continuou aquilo que era o plano todo de reforma do aparelho do Estado. Claro que ele provocou um impacto muito grande, que foi derivado inclusive da emenda 19 de 98, né, a famosa, o emendão que causou tanto debate, celeuma na década de 90, final da década de 90, que trouxe a positivação do princípio da eficiência, não só enquanto um princípio para aprimorar o rendimento funcional do servidor, porque isso até a época, o Eli Lopes Meirelles, que já era falecido, trazia essa dimensão da eficiência, alguns estatutos de servidores também tinham a eficiência e o rendimento, mas principalmente a eficiência como um pano de fundo para reorganizar o próprio Estado, para reformular o Estado, para mudar a rule-based accountability, ou seja, a prestação de contas com base nas regras e procedimentos, para performance-based accountability, que seria o controle de resultados. E veja que até hoje a gente tem intensificação desse movimento. Hoje a gente tem contratos que aumentam a remuneração pela performance, que são voltados à questão da eficácia. Nós temos também a Lei de Parcerias Sociais, né, a 13.019, que é recente, houve uma alteração posterior, mas que vem com um relatório de execução de objeto. Esse relatório tem também não apenas as metas, mas o cumprimento dos resultados, porque se a gente tem mais de 300 mil entidades que são capazes de aderir a chamamentos, por que não verificar qual foi a eficiência dessa entidade em relação ao cumprimento das metas que ela se estabeleceu, sobretudo quando ela recebeu recursos públicos? Então, a gente tem uma reforma que ainda não foi implementada, porque muitos dos mecanismos ainda não foram, e a gente já está discutindo outra que, a meu ver, é ainda pior, né? Ainda que essa anterior também tenha muitos pontos polêmicos, né, que ainda estão em debate, mas parece que essa da PEC simplesmente vira as costas para o histórico, não só de reformista, mas também o histórico do próprio direito administrativo, da jurisprudência dos tribunais. Então, atualmente, a gente discute a questão da estabilidade, mas a emenda 19, ela tentou flexibilizar, de certa forma, de forma tímida, ainda bem, né, a meu ver, a estabilidade no serviço público, porque as pessoas, elas não entendem, a sociedade não entende. Por que as pessoas estão apoiando tanto a reforma? Porque ela está sendo vendida na mídia como a solução, antes mesmo de anunciar qual que é o seu conteúdo. Então, às vezes, as pessoas ficam até constrangidas de falar em família, que são contra a reforma, porque parece que é contra o Brasil. E não é verdade, porque o governo também não deixou transparente qual era o conteúdo da PEC e já havia na mídia, já havia em todo lugar falando que a reforma era a solução da lavoura. Então, a reforma trabalhista era a solução, depois veio a reforma previdenciária, era a solução, aí depois veio a reforma tributária, barrou um pouquinho, porque tinha uns interesses ali, joga administrativa aí, faz uma salada e vamos jogar essa feijoada aí, que a gente faz alguma coisa, né? Só que aí a gente percebe que não é bem por aí. A gente tem que analisar o conteúdo e abrir a interlocução comunitária, porque é uma alteração à Constituição,
É algo sério, é algo grave, é algo que deve congregar amplo consenso, inclusive dos especialistas. Tá? Uma coisa que eu critico muito é que o governo já dizia que só os servidores eram contra, antes mesmo de declarar qual era o conteúdo da PEC, e falar que os especialistas estão a favor. Que especialistas? Que debate é esse que não aconteceu? E quando veio a PEC, os especialistas todos eram a favor. E se vocês assistirem qualquer tipo de debate que está acontecendo da reforma, vocês vão ver que os especialistas, seja lá qual foi o colorido ideológico desses especialistas, todos estão criticando o conteúdo da PEC 32 de 2020. Tá? Então, não que as pessoas sejam contra a reforma, mas é o como, né? Reformar para melhorar, modernizar, todo mundo é a favor. Mas como que isso vai ser feito? Será que tecnicamente isso vai promover mesmo essa modernização, essa transformação? Então, já da emenda 19, nós já tínhamos uma tentativa de flexibilização da estabilidade, então houve que o servidor estável poderia perder o cargo, mantendo a sentença judicial transitada em julgado, o processo administrativo em que fosse assegurada ampla defesa, mas aí com o procedimento de avaliação periódica de desempenho previsto de acordo com a lei complementar, que ainda não veio a lei complementar, não precisa alterar a Constituição. Às vezes a alteração tem que vir pela via legislativa, diante do que já ocorreu. O pessoal está reinventando a roda e de uma forma muito pior, uma roda quadrada, né? E aí nós vemos também que houve o 169, que determina que até o servidor pode perder o cargo estável se houver excesso de gastos que ultrapasse os limites da lei de responsabilidade fiscal. Parece que esses eles ainda não conhecem, vamos deixar quieto para eles não conhecerem, né? Porque se começar a manejar aí, porque a ideia é só corte de custos, como se servidor público fosse só gasto e não fosse realmente a longa-manos estatal que desenvolve bem as atribuições do poder público. Então, na época da emenda 19, também veio uma reiteração em relação à criação, mas aí, porque os municípios não têm tantos recursos, só para estados, Distrito Federal e a União, das escolas de governo, para capacitação, porque é realmente uma grande demanda do servidor a que haja capacitação. E o que é mais chocante em relação a essa proposta de reforma é o seguinte, que eles vêm com um princípio novo chamado responsabilidade, como se o servidor não fosse responsável. Né? O que é esse princípio da responsabilidade? Hoje, na área do direito administrativo, a gente está discutindo a irrazoabilidade e o excesso de responsabilização que recai sobre o servidor, que gera a cultura da administração do medo e apagão das canetas. Então, a gente está discutindo o excesso do controle, que prejudica a boa gestão, e a reforma vem com um princípio novo chamado responsabilidade, para dar mais responsabilidade. Como mais responsabilidade? O servidor, se ele praticar um ato, ele é responsável em várias instâncias, sem bis in idem. Ele é responsável na instância administrativa, pode responder por sindicância, PAD, ele é responsável se causar um dano em regressiva em relação ao dano que ele ocasiona, seja a terceiro, seja o Estado. Pelo mesmo fato, ele pode ser responsabilizado criminalmente, se configurar crime sem bis in idem, e ele pode ser responsabilizado por improbidade administrativa, que tem figuras bastante genéricas ali, que são exponenciadas. Então, onde que o servidor não é responsável? Onde que precisa de uma reforma para ampliar a responsabilização dos servidores públicos, né? Então, parece que as pessoas não estão acompanhando, quem está fazendo a reforma não está acompanhando o debate que está se travando na seara acadêmica, nos congressos, nos tribunais, em relação aos excessos de responsabilização. E nós temos até uma proposta de Estado minimalista. É um Estado que efetivamente, que pelo menos aqueles que engendram, não enxergam a importância do Estado. Né? Isso desde a emenda 95, que congelou os gastos, a gente está tendo um movimento contrário ao que está acontecendo no mundo. Se a gente observar o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo na Europa, a Europa, diante da pandemia, dos reflexos da crise econômica, está resgatando. Se a gente está numa crise, gente, um período anticíclico, não tem como, o Estado vai ter que ajudar as empresas, o Estado, e as empresas estão com o chapéu na mão para reequilíbrio econômico-financeiro, não é diminuir o papel do Estado e jogar numa iniciativa privada que precisa ser incentivada, que precisa do apoio. Desde o começo do capitalismo, o Estado e empresas se articulam e se auxiliam, não é o contrário.
Então, essa ideia de Estado minimalista é caricaturizar o servidor, caricaturizar o Estado e não entender a importância do Estado. Em um país em desenvolvimento, isso pode ser fatal. Nós estamos caindo em todos os índices de desenvolvimento. Então, no coeficiente Gini, a gente só perde para 6 países africanos. A gente está numa situação, os economistas foram contra, os economistas realmente com preocupações sociais, foram contra, falaram, a gente vai viver a pobreza novamente no nosso país, se a gente tivesse congelamento de gastos. O próprio Bresser Pereira, como economista, a Leda Paulani, o Beluso foram contra essa PEC que congelou os gastos por 20 anos, porque a gente não vai conseguir se desenvolver se houver esse fosso e aumento da pobreza. E o município tem um papel importante nesse sentido, pois ele está próximo da população. Então, não tem um compromisso em relação aos objetivos constitucionais de erradicação da pobreza e da marginalização, redução das desigualdades e promoção do desenvolvimento nacional também, que é um ponto central. O Estado é o grande fomentador e transformador das estruturas para que haja o desenvolvimento. O desenvolvimento é um objetivo, o desenvolvimento nacional da República Federativa do Brasil. E o Estado tem um papel que não é subsidiário em relação a esse objetivo. E o Estado exercita esse papel. Então, essa PEC quer criar alterações que são absurdas ali, até de financiamento de estatais, até de financiamento de empresas privadas que prejudiquem a concorrência, sendo que os países atuais, os Estados Unidos, tem um órgão ali que não permite que a China venha, por questões de soberania econômica, a mexer em setores estratégicos que o Estado está regulando, e as pessoas não sabem disso. As pessoas acham o quê? Que os Estados Unidos são super liberais, e não são. Então, se a gente realmente se desindustrializar, se a gente realmente apostar que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo bem, o agro é ótimo quando tem tecnologia agregada, indústria tecnológica do agro, mas o agro por si só, a mineração por si só seria o retorno àquele nosso período histórico, em que a gente não vai gerar complexidade e atender nosso mercado interno, mas vai servir a interesses das elites internacionais. E aí a gente está bem no centenário do Celso Furtado, com essa reflexão que é tão importante, né? O que o Brasil deseja, onde ele quer chegar, porque o desenvolvimento não é um processo que se transforma de forma igual para todos, não é o fato de estar em desenvolvimento que o país um dia será desenvolvido, de forma alguma. A gente tem que gerar complexidade, atender nosso mercado interno, se preocupar com a soberania econômica, trazer questões de desenvolvimento, empoderar o Estado, não para ele ser pesado, mas para ser um Estado firme, aí sim apoiar as empresas incipientes para que sejam competitivas com financiamentos devidos, né? Então, o Brasil ele realmente está muito na contramão do que tudo que está acontecendo. E essa reforma vem com esse lastro minimalista do Estado já nos seus princípios, né? Ampliação da principiologia, colocando o princípio da subsidiariedade e, além da subsidiariedade, mais 7 princípios. Então, a gente já tem os 5 princípios que são aqueles que a doutrina se debruçou tanto ao longo desses 30 anos, e o princípio da eficiência a partir de 98, com tantos trabalhos para refletir qualquer conteúdo, e aí vem essa PEC e amplia para mais 8 princípios, sem ampliar para aquilo que a doutrina acha que é relevante. Cadê a segurança jurídica, que é o ponto-chave em relação à questão de investimento, de garantia de negócios, de estabilização das circunstâncias, de contenção de excesso de ativismo? Esses princípios vão ser perniciosos. Isso que a gente está debatendo muito. Por quê? Porque não é simplesmente uma sugestão. No pós-positivismo, o princípio tem caráter normativo. Então, você tem o princípio da inovação, não é que eu seja contra a inovação, sou totalmente favorável à inovação em alguns contextos, quando ela vem para aprimorar. Nem toda inovação é boa, não é porque inovou que é excelente, você pode inovar, destruir tudo. Então, assim, tem inovações que são boas, tem outras que não são tão boas, tem que ver a externalidade de cada inovação. O que é inovação? Outro ponto importante. Vai se criar um princípio da inovação, então quem não inovar não vai estar atuando conforme o direito, porque o direito são os princípios e as regras que restringem a discricionariedade. Isso nas mãos de um órgão de controle que não garante segurança, nas mãos de um ministro, algum que sorteia aí um princípio, joga um conteúdo novo, de alguma teoria nova, isso aí não é segurança jurídica, isso é muito perigoso. Então, a gente tem
Transparência, que é um princípio que eu acho que ok, até dá para desdobrar da publicidade, alguns teóricos entendem que é possível, mas inovação, responsabilidade, que eu acho um absurdo, porque o servidor ele é bastante responsabilizado, até de forma excessiva em alguns casos, unidade e coordenação, que é estranho, porque pode ser algo derivado em relação à questão da hierarquia, então eu acho extremamente perigoso o tipo de unidade de coordenação que se quer imprimir, se há respeito ou não à estrutura federativa do país. Boa governança pública, que eu entendo que não é importante, mas não é um princípio, porque tem muitos valores e muitas dimensões da governança. Você tem a disclosure, você tem a accountability, você tem muitas dinâmicas em relação à liderança que deve permear uma governança pública. Aí, o princípio da subsidiariedade, né, que é esse que é mais dramático, que a gente contempla aí como, a meu ver, o pior dos princípios para estar presente aí no caput do 37, já é debatido se ele estaria no 173, aí querem jogar no 37 da administração, que ela teria um papel subsidiário em relação à iniciativa privada, em relação às organizações do terceiro setor, né? E aí vejam o quanto isso pode ser perigoso. Há também a volta da quebra do regime único. O regime único tinha sido alterado na reforma anterior, só que por um vício de inconstitucionalidade formal com a de 2135 foi restaurado em 2007. Ainda há um debate. Seria único trabalhista ou teria que ser único estatutário? Voltou também, porque é aquela bola de neve de gestão. Mas, de qualquer forma, agora querem extinguir de vez. O que isso representa? Isso representa o enfraquecimento das carreiras públicas, porque vai ser a fuga para o direito do trabalho, que não sei se vocês perceberam, mas está sendo paulatinamente precarizado. A gente está tendo um precariado no âmbito do direito do trabalho. Será que isso é bom? Isso acompanha os tempos. Tá, mas a pessoa oferecer trabalho em plataforma ali, não são só os entregadores, daqui a pouco vão ser amplas profissões em que a pessoa vai estar pensando só em sobreviver até o dia seguinte, sem saber qual vai ser o seu destino diante dessa precarização paulatina em relação aos direitos sociais. Então, nós temos aqui um desrespeito também, por vezes, à federação, porque a Lei Complementar Federal vai dispor sobre normas gerais de gestão de pessoas, e normas gerais de gestão de pessoas, no fundo, é uma atribuição que seria da autonomia de cada ente federativo. Cada ente federativo tem autonomia. O que é autonomia? Autonomia é autoorganização, autogoverno, autolegislação e autoadministração. Então, como que você vai ter mais Brasília e menos Brasil em termos federativos? Acho que esse ponto até não deveria passar, muitos pontos não deveriam passar, por quê? Porque a gente tem como cláusula pétrea o Estado federal, a forma federativa de Estado. E quando a administração quer, por unidade e coordenação, se miscuir em relação à gestão de quem está na ponta, sem saber quais são as dificuldades, a gente tem uma perspectiva de violação a conteúdo de cláusula pétrea, já que é PEC, né? A cláusula pétrea é realmente o nosso amparo em relação a essa questão, e a autonomia federativa. E aí, uma proliferação de vínculos que não se sabe de onde que estão tirando isso, na experiência internacional, nem na experiência do Brasil, achando lindo colocar um trainee ali, presta concurso e fica sem saber qual vai ser o futuro dele, né? Então, são questões realmente que trazem um precariado, uma pressão para dentro do funcionalismo, como se as pessoas rendessem só na base da pressão. E não é verdade, as pessoas rendem e ficam porque estão estimuladas, porque se sentem parte, porque sentem que podem ver um futuro, que tem a sua contribuição. Então, não é uma gestão humanitária, é uma gestão de corte de custos e de medo, de proliferação do medo, no esgarçamento do vínculo. Depois, aquela questão de manter estabilidade só para o cargo típico de Estado, arbitrariamente estabelecido conforme lei complementar. Ainda que as pessoas falem, mas essa PEC não vale para os servidores atuais. Tá bom, só que é o futuro do Estado que está em jogo. Por quê? Porque o servidor é a longa manos estatal, porque os serviços dependem também de pessoas capacitadas, motivadas, com boas remunerações, vendo perspectiva de futuro, sendo valorizadas. E não é essa a tônica. A tônica é aquela tônica que era também a tônica da última reforma, no sentido do work better, cost less.
né? Trabalhe melhor, coste menos, vamos tentar cortar. É quase que uma PEC mais financeira do que propriamente uma PEC administrativa, e na parte administrativa ela bagunça tudo. Tudo aquilo que os tribunais levaram 30 anos para consolidar em termos de legislação, de jurisprudência, de aplicação de direitos de servidores, a partir dessa alteração vai ter um novo marco de transformação, a gente vai partir do zero, e a gente não sabe se isso vai ser melhor ou pior. Do ponto de vista da gestão, pode ser pior. Esse fim da questão da função de confiança estabelecida conforme os critérios por pessoas de carreira e os cargos em comissão nos percentuais específicos para cada carreira, conforme foi estabelecido, agora querem criar um novo cargo de liderança e deixar os critérios muito abertos, né? Isso pode ser o quê? Ingerência política em relação ao funcionamento do Estado. E a gente sabe que o Estado é perene e que o governo ele se altera. Então, a ideia da administração é que ela permaneça com as suas funções legais perenes e constitucionais, mesmo com a alternância dos governos, e não que os governos possam fazer cada vez mais pressão e cada vez mais incluir pessoas em vínculos instáveis para que haja uma desorganização daquilo que é o futuro do funcionalismo, né? E nós vemos também, por fim, aqui, né? Faltam só alguns minutinhos, já estou terminando, né? Que são assuntos aqui que a gente vai debater sem fim. Espero que a gente possa debater sem fim, ou com fim, né? Desidratando essa PEC dos pontos ruins, né? Na melhor das hipóteses, até retirando, porque, ao meu ver, não tem necessidade de alteração da Constituição para fazer uma gestão melhor de funcionalismo, mas, de qualquer forma, a gente tem a situação de uma alteração do 84.6, em que o governo, por decreto, ele vai poder promover a extinção de autarquias, de fundações. Então, o chefe do executivo fala, o IBAMA me incomoda agora, vamos extinguir. Não vai precisar de projeto de lei específico para ser aprovado na interlocução do Poder Legislativo. Vai poder, numa cartada, mudar toda uma estrutura que nem na época do regime militar a gente teve uma alteração tão dramática em relação à estrutura da organização, dando tantos poderes, empoderando tanto o chefe do executivo até para, paralelamente, promover uma transformação em relação aos demais entes federativos. Não pensem que isso não vai afetar os demais entes federativos, certamente que vai. Então, para finalizar, a gente tem o nosso tempo também aqui com o Alessandro de fazer esse bate-bola que a gente tinha prometido para conversar alguns pontos aqui. A gente tem que acompanhar todos vocês que são servidores, que são procuradores, todos aqueles que estão engajados em relação ao Estado, em relação ao futuro, ainda que não pegue a pessoa em particular, acompanhem o debate que está ocorrendo em relação à reforma, não aceitem já a coisa pronta sem verificar qual que é o dispositivo, sem colocar em questionamento se efetivamente esse dispositivo promove a melhoria das condições, promove maior profissionalismo, promoverá a modernização, ou se vai ser um retorno à perspectiva oligárquica patrimonial de uma administração não comprometida, que não incentiva o servidor com uma capacitação boa, com um plano de carreira bom e adequado, com um futuro adequado, que isso que é o que importa em relação ao nosso país. Então, eu queria finalizar aqui dizendo que esse debate só começou, que eu queria que todos se envolvessem e realmente conhecessem o conteúdo e para verificar se concordam ou não, porque essas alterações são significativas em relação àquilo que o nosso poder constituinte determinou para o nosso Estado. Se é para fazer reforma, a reforma é para melhorar ou para executar os planos da nossa Constituição. Uma reforma não pode ser uma revolução que joga uma bomba em tudo que existe em termos de progresso e transformação e desenvolvimento do nosso país. Então, seriam essas considerações, e a gente deixou um pontozinho aqui para eu e o Alessandro conversarmos, mas eu quero aqui externar a imensa honra que é participar desse momento de encerramento com a palestra acerca desse tema que é dos mais relevantes. Professora, quanta honra, a honra é toda minha. Eu estou literalmente em estado de graça aqui hoje. Só para a professora ter uma ideia, os colegas terem uma ideia, hoje é o 10º evento que eu faço sobre a reforma administrativa, que presente, né? Para mim, no dia de hoje, já estive 2 vezes na OAB Santa Catarina, OAB Goiás, OAB São Paulo, OAB Pernambuco,
a própria OAB Paraíba aqui, 2 debates da NPM tratando sobre reforma administrativa e realmente impressiona a força de um discurso, né? A força de um discurso que vai se criando pela mídia. Muito bom, professor, ouvi-la. Eu estou muito satisfeito aqui, realmente. E a professora foi expondo aí, e eu fui me lembrando de uma fala do professor Heleno Torres, na conferência de abertura nossa, também de altíssimo nível, ele citando o presidente Ulisses Guimarães, o deputado Ulisses Guimarães, né, na Conferência Magna de Abertura, quando a promulgação da Constituição Cidadã de 88, ele citando o deputado Ulisses Guimarães, dizendo: a persistência da Constituição é a sobrevivência da própria democracia. Como se costumou vilipendiar a nossa Constituição a todo custo, né? Notadamente nessa PEC, porque a gente vê que se fala muito da PEC e pouco em reforma administrativa, né? Não se está dizendo aqui que a reforma que não há o que reformar, não se está dizendo aqui que a gente vive no mar de rosas, está se dizendo que o que se quer com a PEC não é corrigir essas distorções, vamos dizer assim. Eu queria que depois a professora comentasse isso. Também comentasse, professora, eu fiquei olhando sua fala e eu senti, vamos dizer assim, com as devidas vênias, mas muito ávido por ouvi-la, algum comentário assim sobre a questão do concurso público, a falar da meritocracia e como é que fica nessa PEC. O concurso público se fortalece, o concurso público não se fortalece? Qual a opinião da professora? A palavra é sua. Olha, Alessandro, que boas perguntas. Eu acho que é a pergunta de todo mundo aí que está analisando a questão da reforma, e realmente eu concordo contigo. A gente está numa situação em que se vende um sonho, mas os meios para obter esse sonho não são aqueles que vão levar efetivamente para aqueles resultados, né? Então, eu tenho realmente muitas críticas em relação a essa PEC, acho que todo mundo tem, né? Todo mundo que se debruçou mesmo. Então, eu convido todos que ainda estão com dúvida, leia a PEC e se indague. Será que com essa precarização, com essa quebra de estabilidade, com essa abertura, realmente a gente vai chegar num funcionalismo mais motivado, mais forte, mais fortalecido? Será que a estabilidade é um privilégio do servidor ou é uma garantia da sociedade de que o servidor vai poder atuar de acordo com a lei e sofrer menos perseguição, porque às vezes sofre perseguição, mesmo assim é posto em disponibilidade, mas pelo menos não cortam como se corta em outras searas. Então, eu acredito que realmente há uma precarização. Esse ponto que você tocou é fundamental. O concurso público ele vai ser extremamente desprestigiado. A gente tem atualmente no funcionalismo um funcionalismo pujante. Por quê? Porque as pessoas começaram a disputar no Brasil. Nos últimos anos a gente vê como é difícil, como as pessoas disputam para ocupar um cargo. Então a administração ela está realmente preenchida com pessoas com grande gabarito, com grande capacidade, até são mais estudados do que o pessoal da iniciativa privada. Então o governo quer precarizar e aí ele fala assim: não, esses salários estão muito altos. Poxa, no município não é uma verdade essa situação dos salários tão altos ali. E os salários altos que eles atacam não vão para a reforma, para a PEC. E aí o Guedes, que levou essa PEC, ainda falou que ele acha que R$39 mil é muito pouco para um funcionário público de top carreira. Então, ele está pensando só na iniciativa privada. Só que acontece que a gente paga 39 mil, todo mundo, a sociedade que está pagando os 39 mil para o servidor, né? Não é o CEO de uma empresa que está lucrando horrores. Né? Então, assim, não dá para trazer esse tipo de parâmetro. E também o servidor não tem que ganhar miséria, que nem um precariado que você encontra aí na iniciativa privada, para executar bem os serviços. Se você quer pessoas qualificadas, você tem que dar boas condições. Mas aí não é só o topo, não é só a elite que vai continuar ganhando, não, é todo funcionalismo, porque todo funcionalismo é importante para a sociedade. Então, eu acho realmente, Alessandro, que há um desprestígio. Como que a pessoa vai prestar certas carreiras aí que a gente nem sabe bem como são desenhadas e depois de passar no concurso ainda não vão ter a estabilidade delas, né? Vão ficar num eterno trainee ali, à mercê de alguém ter um coração maior para manter a pessoa ali no funcionalismo e achando que com essa chibata curta isso significa que as pessoas vão trabalhar mais motivadas. Às vezes as pessoas vão estar mais infensas a fazer distorções e à vontade daquele que tem a decisão nas mãos e não trabalhar melhor.
porque não é o fato de estender ou não o estágio probatório que gera um serviço mais comprometido em relação ao funcionalismo. Então, tem muitas inverdades em relação a essa questão que está sendo discutida, e muita caricaturização do servidor. E o que é mais dramático, gente, os agentes políticos caricaturizando os servidores. Agente político que tem distorção, que está envolvido em um monte de escândalos e tudo, eles com uma série de problemas ali vão apontar o dedo para os servidores e dizer que o problema do nosso país é o funcionalismo, que recebe tanto, o que não é verdade, né? Então é uma baita de uma injustiça, para te dizer a verdade, do ponto de vista científico, o que está se falando do servidor. O problema é que o servidor não pode fazer propaganda própria, assim como a iniciativa privada pode, né? Então, às vezes, o povo não fica sabendo o quanto é importante, o quanto numa pandemia, de cada 10 brasileiros, 7 fazem uso do SUS, e a gente está tendo muitos médicos ali que estão dando a vida para salvar pessoas, e de repente o Estado é o ineficiente, o Estado não é necessário num país em desenvolvimento. Então, são muitas mentiras que são contadas. Eu acho importante que a gente tenha um olhar crítico em relação a essa questão. Eu tenho dito, professora, que ninguém gosta do Estado até precisar dele, né? O Estado é o grande vilão até se precisar, e a pandemia tem nos mostrado isso. Com relação ao inchaço da máquina, professora, que também é um número, é um dado que está divulgado aí em larga escala. O que é que você poderia acrescentar com relação a essa questão do inchaço da máquina? Tem muito servidor público no Brasil, a gente realmente está fora do parâmetro? A gente está abaixo do parâmetro internacional em termos percentuais, segundo a OCDE. Então, o Brasil, por incrível que pareça, tem menos servidores públicos em termos proporcionais do que os países desenvolvidos no mundo. Então, é um mito no sentido de que a gente tem proporcionalmente dos trabalhadores, o percentual de servidores, ele é um percentual muito elevado, muito pelo contrário, precisaria de mais servidores públicos mesmo no Brasil para equilibrar e para que o Estado cumpra tão bem com as suas tarefas. Então, é uma mentira isso. Que o Brasil está inchado de servidores e que os servidores gozam de estabilidade, que é um grande privilégio, e que estão sentados ali com o paletó na cadeira sem trabalhar, né? Isso aí é uma caricaturização tendenciosa que a mídia faz, porque no fundo a mídia é mais financiada pelas empresas particulares que às vezes se veem contrariadas com o pulso firme do Estado, então que não desejam que haja um Estado tão firme assim. Então, no fundo, seria isso. É importante que as associações de servidores, de procuradores, tenham realmente um espaço de voz para desconstruir essas mentiras que circulam nesse nosso período de pós-verdade, né, que é um período em que as pessoas, infelizmente, compartilham informações mentirosas e que isso fica por isso mesmo. E é triste porque depois a população apoia a que acabe com o próprio Estado que beneficia essa mesma população, inclusive os mesmos empresários também, que depois eles vão ter financiamento para uma série de questões. Cresceram, às vezes, com o financiamento estatal, do BNDES para uma série de tarefas, depois que estão lá em cima querem jogar a escada fora para nenhuma outra empresa crescer mais, né? Então, também as empresas dependem muito do Estado, e agora a gente vai ver depois da Covid o quanto de reequilíbrio econômico-financeiro vai ter que ter para manter essas concessões, né? De fato, professora, a gente está vendo literalmente o direito sendo reescrito, né? E o direito administrativo, então, nessa volta tão ansiosa que todos estamos pela volta da normalidade. Para encerrar, professora, infelizmente, 3 minutos, as últimas notícias da PEC. Como é que a PEC está? A última notícia que eu particularmente tive foi uma declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que a tramitação estava suspensa, que as comissões não haviam sido formadas. Dá para o servidor público respirar, dá para a gente parar o trabalho. O que é que a professora diz à Associação de Procuradores Municipais? Ótima pergunta, Alessandra. Acho que todo mundo está curioso para saber isso, né? Então, o que ocorreu? Foi até uma ação que questionou se poderia parar
né, o trâmite da PEC, e aí o Rodrigo Maia, o que, que ele falou? Que ele era favorável à reforma e sempre se manifestou nesse sentido até o presente momento, né? É que o Brasil é uma caixinha de surpresas, né, gente? A gente nunca sabe, a gente fala hoje, amanhã a gente vai ver o noticiário para ver se todo mundo mantém aquilo que costuma falar. Geralmente o Rodrigo Maia costuma manter aquilo que ele fala, né? Mas, de qualquer forma, houve uma ação para rejeitar a PEC, realmente para ela não prosseguir o trâmite, e o que ele deu de resposta foi exatamente isso que você falou, Alessandro, que, no fundo, nem foi pautada, não foi nem montada a comissão, porque como se trata de um tema muito polêmico e controvertido, essa PEC, que não reúne tanto consenso, e diante da pandemia, os trabalhos também estão, e da eleição e tudo, os trabalhos também estão mais lentos, provavelmente vai ser para o ano que vem. Agora, o servidor, ele pode ficar tranquilo? Não, o servidor não pode ficar tranquilo. Por quê? Porque o ano que vem é daqui a poucos meses. Aí, então, acho que a gente tem que realmente debater, ocupar esse espaço para dialogar, para que essa tragédia não venha a prejudicar o nosso Estado e principalmente as carreiras tão bonitas que existem e tão importantes para a sociedade. Então, não foi rejeitada, vai ser pautada, eu acredito que vai ser pautada, então não é que foi rejeitada, é só que ainda não entrou realmente com força total nas comissões, não foi entregue a uma comissão específica para análise. Professora, infelizmente eu tenho que encerrar. Só agradecer a oportunidade, agradecer pelo compromisso da professora, pelo compromisso da Associação Nacional de Procuradores com os seus associados também. Grande oportunidade da gente estar aqui. Professora, muito, muito feliz eu estou em dividir esse dia de hoje com a professora. Só agradecer, agradecer, agradecer é o que eu preciso fazer aqui de forma resumida. Eu que agradeço a todos. Para mim, olha, eu celebrei muito esse convite, eu fiquei tão honrada, tão difícil para as mulheres hoje em dia ter um espaço de fala tão privilegiado quanto vocês me deram, e para mim foi uma grande responsabilidade tentar trazer aqui um pouco do meu estudo e compartilhar com vocês as minhas preocupações. Então, eu agradeço muito a oportunidade honrosa de participar dessa palestra integral sobre a questão da reforma, e agradeço o carinho com que eu fui recebida, parabenizo por esse evento que é tão importante e que nesse ano tão emblemático ele ocorre de forma virtual, mas que acredito que todos vão aproveitar bastante dos conhecimentos profundos que estão sendo compartilhados nesse evento. Então, muito obrigada. Obrigado. Eu devolvo a palavra ao mestre de cerimônia. Boa noite a todos. Os nossos agradecimentos ao doutor Alessandro Farias Leite, diretor de Relações Institucionais da ANPM, por conduzir os trabalhos desta palestra magna. Os nossos agradecimentos à doutora Irene Nohara por estar conosco presente neste evento. Senhoras e senhores, daremos encaminhamento, então, para a cerimônia de encerramento do Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Gostaríamos de ressaltar que todo o conteúdo do evento estará disponível no hot site criado para a inscrição do evento até o dia 10 de dezembro. O acesso será feito da mesma forma que acessaram para assistirem às apresentações durante o Congresso. Da mesma forma, o certificado também será virtual. Acessando a página do Congresso, vocês terão uma aba com o link de certificados. Ele será gerado virtualmente, tanto para visualização e impressão. Essas informações estarão disponíveis até o dia 10 de dezembro, aqui no hot site do evento. E para a cerimônia de encerramento do Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais, para compor a mesa de honra, anunciamos o senhor presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, ANPM, doutor Cristiano Reis Giuliani. A senhora vice-presidente da ANPM, doutora Anne Carole Silva Fontenelle de Brito. O senhor secretário-geral da ANPM, doutor Bernardo Leopardi Gonçalves Barreto Bastos.
O senhor diretor da ANPM, doutor Eduardo de Souza Floriano. O senhor diretor da ANPM, doutor Gustavo Machado Tavares. Senhoras e senhores, para a sua mensagem, anunciamos o senhor presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, doutor Cristiano Reis Giuliani. Boa noite a todos. Anne Caroli, que divide esta mesa presencial aqui comigo. Bernardo Bastos, que divide a mesa em modo remoto, virtual. Gustavo Machado, aqui também presencial. Eduardo Floriano, aqui também presencial. Nossos colegas que compõem esta mesa mista. É hora de comemorar e de agradecer. Nós estamos encerrando mais um Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais, desta vez e pela primeira vez, exclusivamente em modo virtual. Desde terça-feira, quando tivemos a célebre abertura com o professor Heleno Torres, até agora há pouco, com a ilustrada palestra da professora Irene Nohara, nós pudemos assistir dezenas de colegas profissionais, professores, expositores do mais alto quilate. E este é um motivo de especial comemoração para todos nós. Em toda estreia, e como toda estreia precedida de naturais apreensões, nós podemos hoje comemorar o êxito das transmissões ao vivo, das transmissões simultâneas em salas virtuais, de debates de enunciados, de propostas de trabalho de colegas, de temas da mais variada amplitude do nosso exercício profissional, do nosso aperfeiçoamento acadêmico, do nosso dia a dia em cada Procuradoria do Brasil, unindo quase 1.700 colegas inscritos. Todos estes são um conjunto de comemorações que hoje precisamos celebrar neste encerramento. Nós tivemos anteontem e ontem salas virtuais de manhã, à tarde, à noite, palestras temáticas, colegas de carreiras jurídicas, de nossa carreira, de outras carreiras jurídicas, e que transmitiram ao vivo, via internet, áudio e vídeo, para todo o Brasil, para todo o mundo. E é claro que essa comemoração, ou todas essas comemorações, têm que ser paralelas a um agradecimento muito especial a muitas pessoas. É pelo trabalho dedicado, pelo esforço qualificado de muitas pessoas, de muitos colegas, que tudo isto pode acontecer. Nós temos equipes, as nossas equipes técnicas, a nossa empresa que organizou o evento, a Efeito Eventos, a HBA Tecnologia, que deu todo este suporte técnico que nos permite estar aqui apresentando a vocês. E, sobretudo, o carinho de todos nós que fizemos isto acontecer. O nosso colega, diretor, Eduardo Floriano, que conduziu com a mestria já conhecida de outros congressos anteriores, e todos nós bem sabemos, conduziu as atividades, toda a parte operacional, a todas as nossas associações filiadas e aos nossos patrocinadores, a Softplan, que também aportaram os recursos necessários para que também tudo isto fizesse acontecer. É tanta gente que nós precisamos deixar em conjunto o nosso muito, muito obrigado. E é também com todo este júbilo que nós temos eu falei na abertura de uma chama acesa, não é? E como ela permanece acesa depois de um evento desses. É assim que nós fazemos perpetuar os nossos sonhos. Não é? Todos nós, eventos como este, temas como estes que discutimos, a grandiosidade do que levamos daqui para a nossa atuação profissional, para a nossa vida pessoal, acadêmica, a grandiosidade disso só pode acontecer porque estamos falando de sonhos que se realizam. Não é? Já se anunciou, né, que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. E desde que Eleanor Roosevelt falou essa frase, há tantas décadas, Adélia Prado também já escreveu que o sonho não morre.
Lô Borges, cantado por Milton Nascimento, também diz que os sonhos não envelhecem. E aqui nós fazemos renascer este sonho de que se realize, de que seja a nossa luta constante, permanente, persistente, em prol da carreira da advocacia pública municipal, possa se perpetuar na nossa geração, aos que vierem depois de nós, num crescimento constante, que temos visto acontecer nos últimos 22 anos de existência da ANPM e que, certamente, haverão de render frutos ainda mais grandiosos daqui para frente, nas gerações, para gerações futuras. E é com este carinho, com este apreço imenso que nós continuamos este trabalho nosso na defesa da advocacia pública municipal. Esse trabalho de equipe, de equipes, de associações e colegas que nos assistem e que participam desta luta, em âmbito nacional, em âmbito local, em cada município, cada cidade brasileira. E para encerrar com o senso de permanência que, no seu poema Memória, Carlos Drummond de Andrade pôde dizer: mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E hão de ficar. Muito obrigado a todos pelo evento, parabéns a todos que trabalharam e se empenharam por toda esta grandiosidade que assistimos hoje. Anne Caroli, que está aqui do meu lado, minha colega, parceira na presidência da ANPM. Eu olho para você, mas eles não nos veem ainda. Muito obrigado por essa parceria, que já se faz aí mais de 2 anos, nós estamos nessa presidência. Estamos prestes já a encerrar a nossa contribuição como diretoria atual da ANPM. Anne Caroli, boa noite. A palavra é sua. E obrigado a todos. Obrigada. Realmente, em poucas palavras, eu gostaria só de agradecer os colegas procuradores, procuradoras, advogados, estudantes que também estiveram conosco esses dias do Congresso, que brilhantemente construíram esse evento. A equipe técnica, os organizadores, todo o nosso obrigado e nossa gratidão por construirmos algo tão relevante. O retorno que temos tido é de sucesso e de parabéns à inovação dos temas. Nós trouxemos temas novos esse ano. A profundidade das explanações, nós não temos palavras para agradecer os colegas que graciosamente se disponibilizaram para discutir e doar um pouco do seu tempo conosco. Eu ressalto as palavras do professor Helena, que muito me marcaram também logo no início, que precisamos combater, né, a autarquização dos municípios. Não podemos aceitar, como ele falou, a frase, a derrota dos municípios, né, antes dessas reformas que se avizinham. Não precisamos lutar, e essa é uma bandeira associativa, né, nossa principal bandeira associativa hoje, defendendo a autonomia dos municípios. Também, como a professora Irene acabou de falar também de forma brilhante, que não nos podemos aceitar, como a frase também dela, a bomba que estão jogando em nossos colos, né, dessa reforma administrativa como se avizinha. Reforma e alteração na estrutura do Estado, como ela falou, que sequer na ditadura houve algo semelhante. Então, precisamos deixar viva a nossa contribuição nessa luta contra esses desmandos e participar dos nossos eventos, participar da vida associativa da ANPM, participar da vida associativa das associações locais é uma forma de contribuição. Então, sigamos com essa contribuição. Muito obrigada a todos. Boa noite. Ouviremos o senhor secretário-geral da ANPM, doutor Bernardo Leopardi Gonçalves Barreto Bastos. Boa noite a todos. Uma alegria enorme chegar ao final de mais um congresso, o primeiro virtual. Esse congresso que foram, não sei os números exatos, mas os números preliminares, algo com 1.700 inscritos, quase 50 palestrantes. É uma coisa, palestras de altíssimo nível. Não assisti a todas, mas esse formato permite que a gente consiga revisitar algumas ou visitar algumas que a gente não visitou. E
agradecer a organização do evento e aos nossos convidados, né? Essa noite, com essa palestra que já valeria o evento, a palestra da professora Iene Nohara, a gente, né, percebe que uma visão histórica às vezes é necessária, porque a análise jurídica ela exige que haja um mínimo de tecnicidade, né? Então, estamos, por exemplo, na questão da reforma administrativa proposta por essa PEC, né, parece que há inconsistências históricas, inconsistências legais, jurídicas e de visão da própria Constituição que merecem a atenção nossa, porque é uma reforma que acaba que tem forte influência na estrutura do Estado, mais até do que nas nossas carreiras individualmente. E, no mais, agradecer a condução do presidente, né, o presidente que tem essa característica de permitir que todas as equipes funcionem perfeitamente, né? Ele dá ampla liberdade para todas as equipes trabalharem. Então, a gente, né, tem um comandante no navio que consegue fazer com que tudo caminhe perfeitamente, né? E desejar boa noite a todos. Boa noite. Na sequência, ouviremos o senhor diretor da ANPM, Dr. Eduardo de Souza Floriano. Boa noite a todos. É com muita satisfação e com um sentimento de dever cumprido que eu chego nesse momento já bastante cansado, é verdade. Quem acompanha a organização do Congresso sabe como é a minha atuação. Realmente é muito cansativo, mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso saber que muitos colegas já estão, né, manifestando positivamente, dando um feedback importante sobre o procedimento, sobre como transcorreu todo o evento, e agradecendo e elogiando. É óbvio também que algumas críticas construtivas são importantes, mas o saldo foi bastante positivo. Como eu já disse na abertura, esse é o último ano que eu fico à frente do Congresso. Ano que vem nós teremos uma nova diretoria de eventos e eu espero, eu com certeza estarei auxiliando naquilo que for necessário, mas a gente precisa realmente de uma visão, né, uma visão diferente, né, uma visão talvez mais inovadora. A gente sempre procura melhorar, aprender com os erros, mas a gente precisa também ceder espaço para que novas pessoas, novas ideias surjam e que a gente possa sempre evoluir. O congresso desse ano, realmente, como já foi dito anteriormente pelo Cristiano, pelo Bernardo, ele foi marcado pelo grande número de palestrantes, né? Nós tivemos aí quase, entre palestrantes e debatedores, quase 80 pessoas envolvidas. Nós tivemos 6 painéis especiais, né, em que 3 debatedores discutiam um tema em comum. Tivemos 27 palestras de alto gabarito, tivemos 2 palestras magnas, uma na abertura e uma no encerramento. Nós tivemos aí 18 enunciados aprovados, né, na manhã de hoje, por um sistema, né, automatizado. Muitas pessoas elogiaram, disseram que a gente devia adotar isso para os próximos eventos, porque facilita, né, a contagem, e certamente o futuro, né, esse evento é uma prova de que a gente tem sempre que evoluir e que esse meio virtual ele veio para ficar. Então, nós vamos certamente, nos próximos eventos, adotar aí um evento híbrido, né? Nós teremos realmente, não podemos deixar de ter o nosso evento
presencial, mas certamente vamos manter algumas características desse evento virtual, até mesmo porque foi eu diria, uma democratização do nosso congresso. Nós tivemos mais de 1.600 inscritos e teremos ainda a possibilidade dos colegas continuarem com acesso às palestras através do nosso hot site, através da nossa plataforma do evento. Todas as palestras foram gravadas, estarão ainda disponíveis aproximadamente até o dia 10 de dezembro na plataforma. Os colegas poderão rever, como nós tivemos 3 palestras simultâneas. Aquele colega que acompanhou todo o evento, ainda assim, só conseguiu assistir 1/3 das palestras. Então, ele terá aí a possibilidade de rever as palestras que ocorreram simultaneamente, que ele não pôde, ele só tinha como assistir uma, ele poderá aí rever todas as outras palestras realmente muito relevantes. Tivemos palestras sobre inovação e direito, gestão de procuradorias, a tecnologia a serviço das procuradorias. Nós tivemos palestras muito importantes sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente organizacional, palestras de grande relevância. Nós tocamos aí as 3 reformas importantes. Tivemos um painel sobre a reforma tributária, que está ainda aí em discussão. Uma palestra primorosa do colega Ricardo Marcondes sobre essa reforma administrativa. Tivemos hoje também a professora Irene Nohara, uma palestrante iluminada, ela realmente que domina o assunto e ela toca profundamente a todos com a profundidade que ela debate o tema, muito diferente aí do que a gente vê nas propostas trazidas pelo governo, que são realmente sem pé nem cabeça. Discutimos saneamento, a lei de saneamento, o professor Maurício Zocum, que trouxe realmente aí uma excelente palestra sobre o tema. Falamos sobre honorários advocatícios, tivemos hoje uma palestra do Marcelo Koch, e no segundo dia, uma palestra do Eduardo Hassan sobre o tema. Eu não vou aqui nomear todas as palestras, desculpem os colegas, mas realmente foram 27 palestras. Se eu fosse nomear todas aqui, eu não terminaria dentro do horário a minha participação, mas o meu sentimento realmente é de agradecimento. Agradecimento à nossa diretoria, que se envolveu na organização desse evento, aos colegas que puderam estar aqui presentes, porque certamente eu não teria capacidade de organizar e desenvolver todo o trabalho se eles não estivessem aqui. Eu gostaria de agradecer muito as nossas 33 associações apoiadoras. O evento só foi possível pelo apoio, não só financeiro, mas como a indicação de colegas procuradores. Um agradecimento muito especial à nossa patrocinadora, Softplan, que também indicou palestrante, que esse ano, inclusive, as palestras trouxeram aí realmente a importância dessa interface entre o direito, a tecnologia e a inovação. E o nosso agradecimento por essa parceira de muitos anos e de muitos congressos, que é a Softplan. Meu público agradecimento a essa parceira de longa data. Um agradecimento aqui especial
a Efeito Eventos, na pessoa do Bruno e da Soraya, que é eu não sei como que ela consegue, é uma pessoa realmente iluminada, ela resolve 300 problemas ao mesmo tempo e com uma calma, com uma delicadeza que é de se elogiar, né? Meu público agradecimento à Soraya e ao Bruno. Queria agradecer aqui aos colegas que estiveram presentes, Gustavo, a Anne, o Vitor, a Thaisa, a Sinara, o Vitor, né? Todos esses colegas que aqui estiveram, mesmo nesse momento de pandemia, e que me auxiliaram na condução aí desse congresso. Realmente, eu fico emocionado. Eu já há 5 anos que eu venho desenvolvendo aí esse congresso. Eu comecei, na verdade, em Maceió, a pedido da querida ex-presidente Geórgia. Na verdade, naquele momento, só na organização acadêmica, né? E aí, a partir de Curitiba, eu também na coordenação acadêmica, mas já me envolvendo também na organização técnica, né, do Congresso, a partir de Belo Horizonte, assumindo realmente a coordenação técnica e acadêmica, assim também em Brasília, e assim também esse ano. E é como um filho, né, que a gente agora, né, entrega para o mundo e fala, agora você segue, né? Eu acho que o nosso Congresso já evoluiu bastante e agora já temos plenas condições de né, seguir esse Congresso bastante, com bastante assim já corpo, né? Eu acho que quem vai me suceder com certeza já vai pegar uma estrutura bem organizada, mas eu espero realmente que venha com inovações, que venha com ideias novas e que possa sempre melhorar e aprofundar as discussões. Meu muito obrigado a todos os associados da NPM, que sempre me encaminham mensagens valorosas. Eu agradeço a todos que sempre me elogiam, né? Aqueles que também trazem críticas construtivas. Meu muito obrigado e até Recife 2021. Eu espero lá realmente estar como participante, né? Aprendendo cada vez mais. Meu muito obrigado e uma boa noite. Para a sua mensagem, anunciamos o senhor diretor da ANPM, Dr. Gustavo Machado Tavares. Boa noite a todos. Coube a mim fazer breves palavras de encerramento e, ao mesmo tempo, de convite para o Congresso de Recife. E eu queria quebrar o breve protocolo para, de pé, agradecer a Floriano, que foi um incansável ao longo desses anos na organização do Congresso. Feito esse registro de agradecimento ao nosso querido Floriano, e já copiando um pouco o nosso ilustre presidente Cristiano Reis, que traz consigo uma bagagem cultural que eu não tenho, e filando já um pouco, que ele tanto falou dos sonhos, o poeta Fernando Pessoa tem uma parte muito bonita que eu acho que segue essa linha do sonho. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. E, nesse sentido, todos nós, procuradores e procuradoras do município, dos diversos municípios da nossa pátria brasileira, carregamos em nós um sonho de ver as procuradorias municipais com a densidade constitucional que ela merece, na medida em que os municípios, ainda mais durante a pandemia, ficou latente
a importância e a necessidade da vida municipal, lembrando sempre do André Franco Montoro, que dizia que as pessoas não vivem na União, não vivem nos estados, elas vivem nos municípios. E esse sonho que carregamos todos, de ver as nossas procuradorias à alçada, com a densidade constitucional que ela merece, é que agradecemos desde o primeiro presidente da NPM, Adib, passando por todos os ex-presidentes, não necessariamente nessa ordem, ao Evandro, ao Carlos Augusto, a Georgia Campelo, a Cristiana Neri, ao Guilherme Rodrigues e ao Carlos Mourão, e agora ao Dr. Cristiano Reis, que faz, portanto, que essa chama desse sonho permaneça viva. Em nome da Associação dos Procuradores do Município do Recife, que agradecemos a todos esses presidentes, e, ao mesmo tempo, nesse sentimento de pertencimento aos municípios que nós carregamos, e já finalizando a minha fala, quero convidá-los a todos para juntos podermos nos encontrar, se a pandemia permitir e permitirá, se a vacina chegar e chegará, no ano 2021, no 17º Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais, em Recife, ocasião em que poderemos nos abraçar, já que estamos saudosos de abraço, comer um bom bolo de rolo e dançar o ritmo do frevo. E nesse sentido é que passamos agora um vídeo fazendo convite para todos estarmos juntos em Recife, no ano que vem. Obrigado e boa noite. Foram 4 dias intensos em que conectamos mais de 1.600 inscritos de todo o Brasil. Procuradores, advogados e estudantes unidos assistiram quase uma centena de procuradores municipais e advogados de diferentes carreiras discutirem pautas relevantes para a advocacia pública municipal do nosso país. Tivemos painéis, palestras, debates e votação de enunciados, lançamento de livro e uma assembleia online. Apesar do distanciamento físico, saímos fortalecidos desse evento e com muito orgulho de todos que, de alguma forma, participaram do maior encontro brasileiro da advocacia pública municipal. Agora, nosso foco está em Recife, onde, se tudo correr bem, vamos nos encontrar presencialmente em 2021, no 17º Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais. Recife nos aguarda com um abraço. E para celebrar este final tão poético e falando tantos de sonhos, vamos falar de realizações. Um pouco dos bastidores do que a vida presencial exigiu para que este suporte técnico acontecesse. A quem não está aqui e assiste de longe, a nossa secretaria-geral, Maria Helena Andrade e Deise Luce, que também trabalharam fervorosamente, e aqui esta equipe técnica que nos acompanha. A nossa assessora de comunicação, Carol Dutra, a turma da HBA, a turma da Efeito Eventos e nós da NPM. Uma salva de palmas simbólica para o convívio social, que não aconteceu neste ano, mas que redobrará nos anos futuros, especialmente Recife e Porto Alegre, que nos aguardam em 2021 e 2022. Uma salva de palmas a todos e por todos nós.